Olá, advogados e advogadas. Nesse corte do episódio 105 do Ultimate Mindcast, a gente vai contar um pouquinho sobre como usar uma lista de empresas para escritório de advocacia. Será que isso funciona mesmo? Mostramos detalhes de como que isso pode ajudar muito advogado empresarial por aí. Inclusive, nesse vídeo a gente entrega um puta presente para os nossos ouvintes aí. Então acompanhe essas dicas valiosas nesse vídeo. Bora pro que interessa, então vamos falar um pouquinho. Muita gente pesquisa sobre lista de clientes para advogados, né? Então, a lista tradicional. E é legal, quando eu estava preparando a pauta aqui, vocês são mais novos do que eu, né? Não que eu seja muito velho, mas os mais antigos vão lembrar. A gente tinha antigamente aquela lista amarela, aquela lista telefônica, né? Muito utilizada, né? Então, puta, era uma arma praticamente, né? Aquilo, né? E era o que tinha, então, puta, qualquer um poderia construir a sua lista ali, então você entrava naquela lista amarela, fazia a sua segmentação de empresa ali e tal, e entrava em contato com as empresas. Até aí tudo bem. E hoje a gente tem muito mais facilidade, porque a gente tem digitalmente isso, né? Então você entra no Google lá, ou entra em qualquer site, você consegue saber segmento, você consegue saber tamanho da empresa, você consegue saber até faturamento. Então, um site super legal, eles cobram, mas parte das pesquisas você pode fazer de graça, que é chamado Econodata. Eu vou dar aqui uma sugestão, tá? Então é muito mais fácil você criar uma própria lista, perfeito? Então criar a lista, vamos colocar assim, a relação raiz de antes e a versão atual. Puta, mas se hoje é mais fácil, né? Por que continua sendo difícil prospectar dessa forma? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E aí vem o pulo do gato, né? Prospectar dessa forma, né? Sempre foi extremamente difícil e continua sendo, tá? Então o que a gente faz para que isso se transforme em algo um pouco mais simples? E aqui eu queria abrir um parênteses. Eu já conversei com vários advogados que eles já utilizaram empresas de agendamento de reunião e na semana passada a gente falou com um deles, lembra? A gente entrevistou aqui o podcast número 104, Sim. Que é o Matheus, advogado empresarial de longa data, e ele contou o seguinte: o que são essas empresas para você que não entendeu? São empresas que cobram para agendamento de reunião. Então ela fala assim, pô, você quer advogado, você quer cliente empresarial, ok, de qual segmento? Ah, puta, quantos funcionários? Legal, então aí vai uma pessoa, né, um vendedor, vou colocar assim, chamar essa pessoa de vendedor, e ela entra em contato com aquela empresa, oferecendo os seus serviços e agendando uma reunião. Eu já vi vários advogados falando que contrataram e até hoje eu não vi ninguém falando de, sabe, tipo, puta, super bem, isso é uma estratégia que funciona no meu escritório, sabe, eu faço isso faz uns 4, 5 anos e dá super resultado. Até hoje eu não vi ninguém. Já vi comentários assim, uma vez me conectou com um player, uma vez não deu certo, mas a grande maioria comenta que não tem uma efetividade, sabe, não justifica o investimento. Então o cara começa, tenta e daqui a pouco ele para, certo? Até aí, consegue umas reuniões, né, Gui? Consegue, mas é difícil fechar. O Matheus comentou até interessante, né? Ele falou, puta, a gente perguntou pra ele no podcast, mas e aí, você conseguiu uma reunião? Puta, consegui lá, acho que uma reunião, depois de alguns meses, e aí chegamos na reunião, o cliente falou assim, tá, mas esse sistema que vocês vendem aí, ele é um sistema que me atende? Ele falou, sistema? Eu sou advogado empresarial. Ele nem sabia qual que era o motivo. O cara nem sabia reunião. Qual que era o motivo, tava completamente perdido. Assim, ele falou, cara, realmente isso aqui não funciona. E eles ouviam, né, as gravações dos vendedores ali, das pessoas que fazem, né? A gente chama isso de outbound, de SDR, tem um monte de nome bonitinho hoje, mas é o vendedor que entra em contato com a empresa. E eles ouviam e não gostavam, falavam assim, puta, nada a ver, tipo, o cara não consegue representar aquilo que eu, né, tenho de estratégia, aquilo que eu vendo. Eu acho que um pouco disso vou colocar como preguiça, porque eu sei que não é preguiça, né? O advogado às vezes não tem tempo para fazer isso, mas é subestimar a capacidade de uma outra pessoa aprender tão rapidamente aquilo que você tem de conhecimento Sim. e que faz o seu cliente de hoje te contratar. Então, tipo assim, vou ensinar uma pessoa aqui, uma outra empresa terceirizada, que inclusive ela terceiriza para uma outra pessoa fazer aquilo, entendeu? Tipo, vai virando um telefone sem fio, toda a minha capacidade, a minha inteligência que eu uso para fechar um negócio. Você fala assim, puta, cara, não é fácil e nunca vai ser fácil. A pessoa jamais vai saber qual é a palavrinha que ele tem que falar, a frase que ele tem que falar, que faz o advogado, tipo, o cliente olhar para o advogado e falar assim, quero você, sabe? Vou te contratar. Não tem como saber. Primeiro, porque não é advogado. Segundo, porque provavelmente atende diversas outras empresas. Então, não consegue criar uma abordagem focada naquele escritório. Trazer gente, tipo, trazer um comercial para atender no teu escritório e fazer esse tipo de ação já não é uma coisa muito fácil, nem simples. Imagina você contratar uma empresa terceira que está contratando uma outra pessoa, como você comentou. Então, até chegar na estratégia e realmente conseguir acertar o processo, vai levar meses ali. E ainda tem chances de não acontecer. Se a pessoa treinasse, né? O advogado vai lá e treina muito, né? Isso. Uma pessoa fica lá 2, 3 meses treinando para daí preparar aquela pessoa, fazer junto com ela, mas não é isso, né? Exatamente. A maioria entra em contato, contrata essas empresas achando que contratou uma solução, né? Bom, legal. Aí acho que vem entrando naquilo que a gente está fazendo aqui e que eu acho particularmente que é não vou dizer o pulo do gato, mas é o que faz a diferença.
Ao meu ver, o que faz mais a diferença é você entrar em contato com a empresa justamente no momento certo. Aí você fala, puta, mas qual que é o momento certo, né? Eu acho que você tem duas situações aqui. Uma, que a gente vai contar aqui, que a gente está fazendo exatamente isso, tá? Que é antes mesmo de ela saber que ela tem um processo. Antes mesmo dela saber que ela está sendo citada. Então, puta, animal. O cara não sabe ainda. Aqui tem vários parênteses que dá pra gente abrir. Ou logo após ela tomar conhecimento do processo. Naquela fase que ela ainda está pesquisando ali e não definiu um advogado, certo? E aí que é o mais legal, que as nossas listas aqui, já antecipando para você que nos acompanha, tanto em áudio, vídeo, qualquer canal de comunicação, já estou abrindo para você aqui, fale com o nosso time para que você peça a lista que a gente tem aqui. As listas são atualizadas mensalmente, você vai receber uma lista provavelmente do mês anterior, mas de graça, para você testar, para você validar, tá? E aí se você gostar, entre em contato com o nosso time, custa extremamente acessível para você receber essa lista mensalmente, tá? Então faz uma experimentação aí na faixa, você que nos acompanha aqui, fechado? Legal, como é que a gente faz isso? O que a gente está fazendo então, gente, para simplificar e como a gente faz isso aqui? A gente entra nos tribunais, certo? Imagina que a gente bota um robozinho, né, no tribunal e ele fica lendo mensalmente os novos processos que ali existem, tá? Então a gente pega só as iniciais, ok? Separa aquilo. Quando a gente separa, vem um volume enorme de processo, aí desse volume enorme de processo a gente vai lá e olha para aqueles que foram, que ainda não foram citados, tá? Mas principalmente, aí a gente vai separar em 3 faixas aqui que eu vou contar um pouquinho, a gente separa por categorias. Então, vou pegar uma primeira categoria. Bancos processando empresas. Então, você pega lá Bradesco. Eu não lembro os números exatos. Mas Bradesco parece que em São Paulo, no primeiro trimestre, tem mais de 4.000, 3.000 processos. Aí a gente entra processos do Bradesco que tem relação, descaracteriza todos que tem pessoa física e tem relação direta com PJ, certo? Estamos olhando para a empresa. Então, todos os bancos, todas as empresas sendo processadas pelo banco, tá? Nesse caso, você vai encontrar assim, em todos os estágios, mas como a gente pega só o estágio inicial, às vezes você tem já execução direta, às vezes você tem apenas uma discussão sobre um contrato, tá? Sim. No final, tudo passa pelos contratos, né? Tudo tem contrato no banco, mas enfim, às vezes já é execução direta. E o que é mais legal que a gente viu, que a gente separa na nossa lista, que a gente prioriza, é que a gente pega as empresas que não foram citadas ainda. Então, a maioria delas não consta, na maioria não, 100%, algum pode ser que já tenha, porque um raio ali de dias, né, ela pode ser citada, ela já coloca um advogado ali. Não aparece um advogado no alto. Então, puta, uma baita de uma oportunidade. A empresa acabou de ser citada ou não foi citada ainda e não tem um advogado. Então, essa lista vem quentinha. Sim. E aqui vem um ponto importante. Puxa, a gente falou do momento de compra, o momento do cliente realmente precisar de um advogado e você está na hora certa. A periodicidade é importante. Então, se você vai atuar nessa linha de raciocínio, o que você tem que fazer? Tem que ter informação sempre quente. Exatamente. E se vou te mandar uma lista agora, por exemplo, de abril. E aí, puta, estamos gravando isso aqui em 11 de maio. Você deve estar ouvindo isso aqui entre dia 18 de maio para frente, né? Finalzinho do mês de maio, mês de junho. A lista que você vai receber, essas empresas agora já foram citadas, já tem um advogado estabelecido e talvez você chegue um pouquinho atrasado. Exato. Então, essa periodicidade da lista, né? Ter essa lista quente vai fazer toda a diferença. Faz sentido ou não? Legal? Até porque a partir do momento em que ela descobrir, que aí, por exemplo, tem muitas que não sabem ainda. A partir do momento que ela descobrir, ela vai ficar apavorada. É o Bradesco que tá processando ela, tipo... É foda, principalmente se for uma empresa pequena. E aí faz o quê, né? Vou correr atrás de ajuda urgente. Geralmente o cara sabe, né? Mas ele não sabe que estourou a bomba, né? Exatamente. Tipo ele assim, tem uma leve noção e tal, mas ele não sabe que tá na hora de... O cara que deve não esquece, né? Mas ele acha que aquilo, mas beleza, não tenho, né, como resolver isso agora e vai empurrando. Mas a hora que o bicho pega, principalmente se tiver, né, como cobrar, aí o bicho pega realmente, puta, agora eu posso perder minha casa, agora... Daqui a pouco nós vamos falar um pouco de estratégia sobre isso. Então a primeira lista é essa, bancos processando empresas. A gente fatia isso, né, o algoritmo pega pra gente, traz quentinho, ó, aqui tá sem advogado, desta região, entre em contato, beleza? E aí daqui a pouco a gente vai falar como entrar em contato. A segunda lista, que eu acho que também vamos colocar um prato cheio aqui, é olhar dentro do TJ apenas empresas, aí vem um full service, aí vem de tudo, tá? Mas filtra, né? Então pego lá TJ, empresas, processos iniciais, né? CNPJ, estou olhando só para empresas que tiveram, em média, um processo mensal ou um no trimestre. Por que a gente está olhando? A gente está identificando padrões, estamos aprendendo ainda com isso. Porque a maioria dos nossos clientes aqui, as pessoas, os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham,
são iniciantes ou, né, médio porte na advocacia, tá? Que médio porte geralmente já é grande. Então ele não consegue atender, por exemplo, um Bradesco, né? Eu forneço uma lista lá, por exemplo, aqui tem a TAM, tem o Bradesco, tem, sei lá, o Banco do Brasil, tem grandes empresas. Para o advogado empresarial pequenininho, ele sabe, né, ter uma aderência ali e ter entrada nessas grandes empresas para ser contratado é muito difícil. Então a gente foca em pequenas. É mais difícil mesmo. E se você pegar assim, né, uma empresa que tem, pega comigo, um processo por trimestre, sei lá, ela tem 4 no ano, não é uma empresa pequena. Pelo que a gente está identificando de padrão, assim, tem algumas variações, mas você tem numa média empresas com mais de 100 funcionários. Então essa empresa, em tese, já é uma empresa que, tem, né, ou ela tem um advogado estabelecido, ou o bicho está pegando agora, começou a ter processo em razão de alguma situação que ela esteja vivenciando, ou ela tem capacidade, caixa para pagar o advogado. Sim. Aí nessa lista que a gente está preparando vem lá, o número de funcionários é isso aqui. Porque aí você, advogado, pode escolher, né? Fala assim, puta, cara, eu gosto de atender empresa com 30, com 40, com 50, porque eu consigo falar com o dono. Passou de 100 funcionários, já não consigo mais, fica difícil o meu contato, então eu vou focar nessas aqui. E aí entra na causa, então vem a causa bonitinha ali para você entrar e estudar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai falar como entrar em contato. Então essa aqui do full service, olhando no TJ só as que tem um ou menos processos mensais, que vai dar numa média de 1 a cada trimestre, quadrimestre, ou 1 nos últimos 6 meses, eu acho que é uma lista bem legal para também você validar e entrar em contato de acordo com a área de atuação do seu escritório, tá? Mas aqui eu estou focando mais em escritório full service. Legal? E a última seria dos reclamados. Então, dentre várias listas que a gente tem aqui, né, que a gente está preparando, essa aqui, então, a gente entra no TRT, toda ação, né, de um reclamante tem um reclamado por trás, e aí o que a gente está fazendo? Essa daqui também vai ter esse diferencial da empresa estar sendo citada, mas ainda não está sabendo. Então, isso aqui é um prato cheio. Então, a gente consegue identificar as empresas que, de alguma forma, estão sendo processadas, né, não receberam ainda essa informação, né, está quente, e aí você pode definir ali pelo número, né, de funcionários daquela empresa, ou até mesmo por outros critérios que você olha na lista, qual que é o seu perfil, qual que a gente fala de ICP, né? O que eu estou acostumado a atender, o que eu acho que eu tenho potencial para converter. Não vou bater nessa empresa de 500 funcionários, certo? Mas vou bater naquela ali de 100. E o mais legal, assim, que você olha o tamanho da empresa, então você fala assim, puxa, essa daqui, ela teve um processo agora nos últimos 4 meses. Aí você olha lá, 30 funcionários. E aí você já consegue rapidinho olhar, dar uma investigada, dar uma stalkeada, ver se ela tem um advogado, 30 funcionários raramente tem um corpo jurídico na empresa, né? Mas se começa a passar de 100, 150, você já tem um advogado estabelecido. Né? E passa de 100, 150, daqui a pouco começa a ter, sei lá, um processo a cada 4 meses, já começa a ter, você já sabe que aquela empresa, por mais que ela tenha potencial de pagar, ela tem muito processo acontecendo, então a chance de ela já ter algum advogado é grande. E o mais legal é o seguinte, né? Você pode pegar um CNPJ, tem muitas possibilidades aqui, a cabeça vai longe, né? Mas você pega aquele CNPJ, consulto. Aí você tem vários sistemas que possibilitam isso. E veja que ela teve um processo, sei lá, no último ano, consulta lá no escavador, consulta em um monte de lugar. Ou nos últimos 2 anos, prato cheio. Né? Ou ela tem um por ano, ou um trabalhista agora, mas na verdade os outros eram cíveis. Então, às vezes o cara nem sabe como lidar com aquilo, sabe? Não tem um advogado estabelecido. Eu acho que isso é um grande pão quente. E para dar um contexto, até porque que a gente ampliou até um pouquinho o escopo desses relatórios, na semana passada o próprio Matheus, né, comentou com a gente aqui do episódio 104, que ele, no começo da advocacia empresarial, fazia exatamente isso que a gente está entregando hoje de bandeja. Então, ele pegava as empresas que não tinham sido citadas e entrava em contato com cada uma delas. E nessa, ele comentou que fechou 3 clientes que até hoje, acho que fazem uns 5 anos, salvo engano, né? Pelo tempo que ele falou, né? Sim. São clientes dele de partido, então são clientes recorrentes. Então, estratégia que funciona, né? Exatamente. E que a pessoa tem aqui como escolher a forma como ela vai atuar, qual lista que mais interessa para elas. Certo? Esqueci algum ponto aqui? Cara, eu acho que não, mas se a gente pensar que a questão geralmente envolvendo banco e trabalhista é onde pega o desespero do cara, né? Porque o banco é o dinheiro que ele está devendo e o trabalhista é tipo assim, beleza, uma execução trabalhista que falha uma empresa. Então é onde você consegue identificar, tipo assim, cara, ali tá na veia do cara. Se você souber abordar isso da forma correta, cara, é meio difícil você não conseguir fechar negócio. Bem legal. É realmente uma dor, né? Algo latente que tá tirando o sono dele, com certeza.
Bem legal. Principalmente se for um empresário um pouquinho, né, numa empresa menor, médio porte ou pequeno porte. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso é te dar uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Legal, bem legal. E agora tem aquela questão, né? O segundo ponto aqui, como é que eu entro em contato com esses clientes, tá? Então, primeiro a gente tem que ressaltar a questão da OAB, né? O código de ética da OAB. E aí eu queria trazer aqui pra gente bater essa bola em níveis diferentes de audácia, assim, sabe? Tipo, um cara mais agressivo, mais audacioso, que vai e já entra tentando vender e com menos medo, e o cara que, não, peraí, eu tenho bastante medo aqui do que pode acontecer, de ser denunciado, né, e tal. Quando a gente fala em código de ética, para não ficar uma coisa redundante, tem uma lembrança que é importante, assim, né? Puxa, você não pode incentivar, né, as pessoas a entrarem com o processo. Mas aqui lembre-se que você está vendo uma empresa que já está, né, envolvida em um processo, tá? Então você não está incentivando ninguém. É diferente se você estivesse falando com a pessoa física, né, um reclamante, falando, cara, processa aquela empresa e tal. Aí você estivesse, né, tentando vender isso. Aí seria errado. Então aqui você está, de cara do lado de alguém que, já está com problema latente e que vai precisar de um apoio. Ponto. Sim. A forma de entrar em contato, o que a OAB impede, né? Aquela captação fria, aquela captação muito... Você, sair ligando pro cara e falar, eu quero te vender, não sei o que e tal. Então, muito comercialzona, né? Então, vamos entender assim, existe uma... Você querer realmente vender direto, né? Tipo assim, eu sou advogado, quero que você feche comigo. Eu acho que tem um bom senso meio lógico. Todo mundo sabe quando você está sendo chato vendedor, porque todo mundo é abordado por algum vendedor, né? Eu já vi suas empresas de telefonia que ligam pra gente o dia inteiro tentando vender alguma coisa, certo? Então, você sabe do que a gente está falando, não precisamos ensinar o padre a rezar a missa. Então, vamos falar das ideias, né? De como você pode fazer de maneira um pouco mais sutil, escolhendo a forma mais tranquila, easy aqui, né? Um pouco mais suave, tá? E a outra um pouco mais agressiva, porque é de acordo com o perfil do advogado. Só um ponto importante que eu acho que vale a pena ressaltar, assim, eu já vi vários caras, eu conheci um monte de advogado que foi... Monte não, mas alguns que respondem processos no código de ética, né? Por captação de clientes e tal. E o mais interessante é o seguinte, todos eles, eu participei inclusive de uma audiência uma vez, né, de um cliente nosso, de milhares de clientes, teve até hoje só um, e foi ridículo, dá para dizer que foi ridículo, porque quem tinha denunciado, ele era de uma cidade do interior pequenininha, era um outro... Você lembra desse caso? Era um outro escritório. Eu também, né? E aí esse escritório, que era o nosso cliente, ele tinha meio que rixa, assim, sabe? Eles não se gostavam. Então o cara simplesmente viu um impulsionamento de uma coisa boba, assim, nem tinha relação com prospecção. Era uma publicação, um postzinho sobre previdenciário, e aí a gente botou na época, sei lá, R$30, aquilo atingiu 3 mil pessoas, e ele foi denunciado no código de ética da região dele. Mas aí o que eu aprendi, né, que foi legal? As pessoas os advogados, né, que naquela seccional julgam, né, que vão olhar para, foi denunciado, ok e tal, vamos analisar aqui. São os próprios advogados da região. Então, se você não tiver um lobby legal ali, se você não for muito bem quisto, aí ferrou. E foi o que aconteceu exatamente com eles, né? Então, eles responderam, no final das contas foi arquivado, deu tudo certo, não teve, né, nada muito além disso, mas era por uma besteirinha. Então, na maioria das vezes, pelo que eu vi, assim, sabe, até hoje, são questões pequenas, muito bobinhas. Já vi casos grandes, inclusive de advogados, que o cara falou assim, não, eu fiz sabendo que ia dar cagada, mas valeu tão a pena financeiramente, contei essa história já pra vocês, né? Que no final ele perdeu a OAB, só que ele já tinha 30 advogados para advogar para ele e tal, e ficou tranquilo.
e aí esperou o tempo, né, da OB dele ser cassada, e, enfim, ele retornou à advocacia, certo? Então vamos lá. Então, de maneira suave, assim, queria provocar com vocês, eu trouxe algumas ideias, tá? O que eu anotei aqui, assim, né? Então, vou fazer uma prospecção indireta. Peguei a lista aqui da TreeMind, adorei, quero fazer uma prospecção indireta. Até botei aqui uma frase aqui, você vai cercando o gado, que a Juliane adorou essa frase aqui, né? Como é que é cercar o gado, gente? Vamos pensar em algumas possibilidades. O que eu acho que a gente pode fazer? Feijão com arroz. Porra, adiciona o cara do LinkedIn, né? Vai lá, identifica a empresa, viu que tem lá o CEO, tem o diretor, não sei o que. Vai adicionando aquelas pessoas no LinkedIn. Segundo, aí tem abrir um parênteses aqui. Pô, adiciona no LinkedIn, não sai mandando uma mensagem pra pessoa. Nem conhece, já fica ali, oi, tudo bom e tal. No máximo, assim, obrigado por se conectar comigo, muito bacana. Adoro a empresa, faz um elogio. Elogio até hoje funciona. As pessoas esquecem que até hoje funciona elogio, né? A gente esquece. Faz um elogio, pô, que bacana a empresa de vocês. Gosta, ouvi falar, conta alguma coisinha assim. Um abraço, tá? Tchau. Sem tentar vender nada nesse primeiro contato. Vai no Instagram, cerca as pessoas de todas as formas ali pela rede social. Isso é comprovado. De alguma forma, quando você está cercando, as pessoas passam, vamos supor que depois você faça um contato por um outro canal, ele vai falar, puta, mas parece que eu já conheço. Sim. Sabe aquela coisa que você já começa com um pouco de familiaridade? Então, feijão com arroz. O outro caso, por exemplo, eu posso mandar um e-mail me apresentando, me colocando à disposição como especialista? Em tese, você pode, certo? Em tese, você pode. O que acontece? Deixa eu corrigir aqui. Na teoria do código de ética, você não pode, tá? Na prática, você pode. De que forma que você pode, tá? Puta, se apresentando, se colocando como um especialista em algo, né, que você já sabe antecipadamente que vai acontecer com aquela empresa, perfeito? Mas você não está entrando naquela causa. Então, nós estamos aqui numa linha, primeiro, um pouco mais sutil. Então, estou entrando em contato. Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Peguei um caso aqui da TreeMind. Supor aqui que a TreeMind está envolvida num processo trabalhista. O cara me manda um e-mail, fala, pô, Guilherme, Juliane, Vitor, enfim. Pô, cara, admiro a empresa de vocês. Parabéns, primeiro, dei uma olhada aqui nos canais. Adorei esta publicação, adorei isso aqui. Pega um pontinho assim, pô, vi que vocês só existem, pô, lá, um pouco mais de 3 anos. Já tem, né, esse volume de pessoas aqui, aparece. Dá uma elogiadinha, sabe? Gasta 2 minutinhos ali para fazer isso aqui. Queria me apresentar, né? Eu sou um especialista exatamente nisso aqui. Destaca numa frase exatamente o que conecta quando ele receber a citação. Aí você fala, puta, que coincidência, um cara me abordou semana passada me dizendo que era especialista. Nada, tipo, parece assim, cara, que hora boa, hein, cara? Que sorte que você levou, hein? Você pensa que é realmente uma coincidência, né? Então, assim, você pega... O que acontece aqui, né? Pô, você foi lá e elogiou a empresa do cara, sabe? Aí você colocou como especialista. Você não tá dizendo para ele, né? Que você sabe do processo. Então, por isso que a gente tá falando um nível easy sutil aqui, né? Um nível mais sutil. O que eu acho aqui particularmente, tá? Primeiro, você tá falando com uma empresa que, em tese, você foi lá, deu uma procurada, viu se não tem nenhum advogado, deu uma pesquisada. Mesmo que tenha um advogado. Se você apenas se apresentou e não tá tentando vender nada... Né? Qual que é a chance daquele advogado, sei lá, nossa, o dono da empresa passa para o advogado, fala, olha o cara me abordando aqui, né? Sabe, se você faz um elogio, se você usa as técnicas de persuasão, são pequenas, porque você não foi invasivo, entendeu? Você entrou, né? Abriu uma portinha, sabe? De maneira sutil, de maneira gentil, então tranquilo. O que acontece, né? O cara que, puta, vai lá e faz uma mensagem qualquer, fala, não, cara, puta, legal, tá aqui meu cartão, ó, se precisar de qualquer coisa, não gasta um minutinho para fazer um elogio, para gastar um pouquinho, sabe, para ser um pouquinho elegante. Aí tem um risco de você ser denunciado, até mesmo pelo próprio cliente. Eu acho difícil um cliente fazer isso, mas o advogado, né, que pegou, né, você tentando vender para o cliente dele, e isso tem, a gente não pode negar, eu já vi vários advogados falando sobre isso, né, porque ele está protegendo dele. Exato. Além de ser um pouco antiético. Eu ia falar exatamente isso. Certo? Acho que quando você vê que ele tem um advogado, é antiético, na minha opinião. O que você poderia fazer, por exemplo, se você quer atender aquela empresa, é pesquisar um pouco mais do advogado que está atendendo aquela empresa e entender se esse advogado, ele realmente tem o conhecimento, porque às vezes é um advogado que atua em várias áreas e você pode ser o especialista. Então, pode se oferecer, em vez de você conversar com a empresa, por que não abordar o advogado e tentar uma parceria, né? Fato. É algo que é mais ético e você pode ali ter um parceiro para diversos outros processos também. Nesse nível ainda mais suave, assim, o que mais que tá faltando que talvez a gente não tenha feito? Cara, eu stalkearia mais então o advogado nesse caso, porque às vezes ele tem um escritório que atende aquela empresa que tem um volume ok ou pequeno de processo, mas ele atende uma outra puta conta. Ele fala assim, cara, eu tô com dificuldade de atender essas outras empresas aqui porque eu não tô dando vazão para conseguir atender. Então, às vezes você pega o cara no momento, mas, de novo, tem que fazer essa stalkeada ali dentro do escritório de advocacia do cara, enfim, dar uma olhada em quem é o advogado de fato.
Lembrando que tem um negócio, né, que a gente sempre traz aqui, que é legal, porque são pessoas novas ouvindo aqui o podcast, mas das 3 principais fontes de prospecção, né, de clientes para os grandes escritórios, a segunda delas aqui, das 3 que representam 80%, é justamente parcerias, né? Sim. Indicação de outros escritórios. Então, eu conheço aqui, sei lá, vamos pegar o Machado Mero, Piero Neto, Matos Filho, qualquer outro escritório grande aí, eles têm muito isso. Eles são especialistas nessa área aqui ambiental. Então, tem parcerias, né, tem relacionamentos, tem essa troca, acabam sendo indicados. Então, é uma oportunidade também de você, obviamente, né, entrar em contato com o advogado, dar uma stalkeada, como vocês bem trouxeram. Se não tem advogado, legal, né? Porque nem sempre está óbvio, principalmente em empresa pequena. Tipo, a gente não tem o advogado, né, no nosso LinkedIn, esse aqui é nosso advogado, toda vez que precisar, sabe? Aquela coisa, fala assim, processar a gente aqui, o bicho pega, tá aqui meu advogado, aí fotinha com o advogado e tal. Empresas maiores é que tem advogado constituído, né? E aí, enfim, tem um corpo jurídico. Mas mesmo assim, lembrando as empresas maiores, que é a principal fonte dos grandes escritórios, a principal origem, aí você pode stalkear o advogado da empresa. Entendeu? Que advoga naquela empresa, que é funcionário daquela empresa. Né? Exatamente. Porque aí você vai olhar, olha o background. Vamos supor que o processo é trabalhista aqui. E ele, a formação dele, né? E a especialização dele, sei lá, direito econômico, direito tributário, qualquer coisa assim. Você fala, cara, acho que ele precisa de ajuda. Sim. Né? Aí acho que guarda bastante relação com o que vocês estão trazendo. Exatamente. Certo? Aí você pode ter outros parceiros, né? E você pode até entrar dentro da empresa, só que com alguém que já vai te ajudar lá dentro, entendeu? Você já fez esse relacionamento. Então, é como se fosse uma indicação. É alguém que está lá dentro e que está trazendo você. Tem legal. Mais chances. E aí tem o nível hard, né? Nível hard, assim, aquele agressivo mesmo. Advogado que tá... desculpa a palavra aqui, mas cagando para o OB. Tá querendo correr risco mesmo, não tem problema, né? Ouça esse episódio. E aí, o que acontece? Até tem, eu contei para vocês os bastidores, quem já passou por registro de marca sabe um pouquinho como é que as empresas atuam, né? Então, registro de marca, você vai lá no NPI, né, dá entrada no processo e tal, e aí toda vez que sai uma movimentação, colocar naquele processo administrativo dentro do NPI, isso é público, né? Então ele vai lá como se fosse para o diário, né? Da União e fica lá publicado no NPI, diário da NPI. Então, a empresa TreeMind entrou com um pedido de marca, né? De registro de marca, e depois de 6 meses foi deferido ou foi indeferido, né? E aí, se foi indeferido, tá ali o motivo. Cara, você recebe milhares de e-mails de empresas falando o porquê daquilo. Então ele vai lá no site, pega lá contato@TreeMind e vou mandar mensagem para eles. Fala, eu sei que vocês têm um processo aqui no NPI, ele foi indeferido. Por quê? Porque tem prazo para aquilo. Assim como, né, o banco citando uma empresa também tem prazo para responder. Sim. Então eles pegam e entra um cara, mas assim, é um processo extremamente tradicional. E na advocacia isso não existe. Né? Pode ser que não exista por causa da OAB, faz bastante sentido, porque a OAB, em tese, ela não permite que você faça isso. Mas, cara, várias dessas empresas são extremamente inteligentes na prospecção, na abordagem. Então, acho que para mim o que muda é a linha tênue de você abordar muito comercialmente e você abordar gerando valor. E aí eu acho que vem o pulo do gato, sabe? Que é quando você fala assim, vou fazer prospecção, correndo um pouco mais de risco. O que é o principal, ao meu ver, né? Você não tentar simplesmente, você olha na tua mensagem, estou tentando apenas vender, estou sendo apenas comercial, não manda. E na dúvida, não manda. Estuda rapidamente a causa, leva alguma informação relevante, né? A informação relevante pode ser assim, cara, olha, mas fica tranquilo, tô vendo que você vai passar por essa situação, olha o que aconteceu com 3 causas recentes, né? Nesse tribunal aqui, semelhantes, os casos semelhantes. As 3 tiveram essa conclusão aqui, adotando essa estratégia aqui, né? Então você já dá um pouco de, já dá um remedinho, fica tranquilo, tá? Eu posso te ajudar nisso aqui. Ou se leva uma informação a ponto do empresário ali, enfim, da pessoa que tiver, né? Da pessoa jurídica que tiver na relação contigo, se sentir um pouco mais confortável, certo? Então tem várias formas de abordar isso. Você pode falar de estratégia direto, falar assim, cara, acho que o caminho é aqui, né? E aproveitar o gancho, falar, me conta um pouquinho, além disso, assim, tem risco de outras demandas? Por que isso está acontecendo? Eu já atendi outras empresas que eu resolvi esse problema, ou já vi isso sendo resolvido desta forma aqui, vamos conversar um pouquinho? Então não simplesmente entrar em contato falando, tá aqui teu processo e, bicho, olha aqui meu cartão, né? Me contrata. Tá ligado? Tipo, vamos falar um pouquinho, né? Tem este caminho, tem esta possibilidade, dá um pouquinho de trazer um pouquinho de paz, de calma ali pro advogado. Faz sentido? Sim. Nessa linha hard aqui, o que eu pensei, né? Então o cara entra, ele manda e-mail, entra direto no assunto, certo? Dá para fazer isso, né? Dizendo que acabou. Até anotei aqui um negócio interessante, né? Para dar uma desculpa pro advogado aqui, dar uma estratégia. Por exemplo, ele pode criar meio que um storytelling, dizendo que, acabou de encontrar, que eu estava pesquisando aqui, né, sobre um processo de um cliente meu e encontrei uma causa aqui da sua empresa. Olha que interessante, né? Coincidência.
E aí fiquei preocupado com essa ação, vi que você ainda não foi citado aqui, certo? E resolvi comunicá-lo. Então, tá aqui, né? Isso aqui você vai receber nos próximos dias, e se você não receber, por uma falha, por uma greve do correio, whatever. Saiba que tá acontecendo a informação mesmo tá assim. acontecendo, né? Então, você tem vários gatilhos para você utilizar. Esse é um gatilho clássico, que você tá ali avisando, então você tá entregando uma informação relevante para alguém, dizendo assim, cara, ó, só queria passar para te deixar essa informação, espero que te ajude, não queria incomodar, né? Vi aqui, puta, me senti na obrigação, né? Então, Sim. olha a persuasão pura ali que você tá usando, né? Tem esse que é mais simplificado, que você pode replicar e mandar para todo mundo. Alguns vão responder, vão dizer, tá, muito obrigado. E tem outros que falam assim, cara, e aproveitando, ó, já vi casos semelhantes, tá? E Isso. as soluções foram XYZ. Então vai depender do quão você está disposto a gastar um pouquinho de saliva, gastar um pouquinho de QI ali para poder fazer com que isso seja traduzido e seja interpretado pela pessoa que vai receber da melhor maneira possível. Certo, gente? Assim, na minha visão, se você vai fazer uma abordagem dessa, você não pode chegar apenas com, tipo assim, acabei de ver que você foi notificada via acidentalmente, que tem um processo contra você, e tá aqui e essa vai ser a causa. Não, acho que você tem que entregar alguma coisa. Então, realmente trazer essa sugestão que você deu de, aproveito e, eu também já passei por um caso desse, ou já vivenciei isso, já tive experiência com isso e gostaria de trazer 3 pontos importantes, 2 pontos importantes, algo que seja realmente de valor, sabe? Sei lá, gostaria de mostrar, te dar uma dica de por onde você pode começar para resolver esse problema, o que você precisa analisar, sabe? Trazer alguma coisa realmente de valor, que daí você entra também na parte de marketing de conteúdo. Então, teu e-mail não deixa de ter um conteúdo ali dentro, e aí você também está de acordo com o que a OAB permite. Boa. É uma outra sacada. E você realmente falou da situação dele, de uma possível solução, ou por onde ele vai começar. Então, deu pelo menos o caminho das pedras e se colocou à disposição. Acho que seria uma boa estrutura de e-mail. Então, começa com o problema, aborda uma possível solução ou por onde ele poderia ir e finaliza com deixando, né, te colocando à disposição. Parece tão fácil, né? Mas vai pegar lá 4, 5 empresas, cada uma com um processo diferente, e você tem que estudar, né, um pouquinho de cada caso para você dar essa solução. Você vai perder uma dica tempinho final, ali. antes de a gente passar ao próximo bloco, quer complementar, Vitão? Cara, eu acho que a única coisa que eu faria era tentar pegar, acho que pensando na lógica do processo, falar onde está o risco do cara perder, né? Então, falar assim, ó, velho, eu vi que o teu processo é assim, aonde que estão os maiores riscos de uma empresa perder um processo trabalhista? Tá aqui. Onde que está o maior risco delas serem executadas por um banco e não ter para onde correr? Tá aqui. E aí, às vezes, o cara fala, puta merda, isso aqui eu tenho, isso aqui ferrou. Então aí você já meio que faz o teu jabazão, né? Tipo, tô vendendo meu peixe aqui, mas sem fazer de uma maneira direta. Tô falando, cara, o maior risco tá nisso aqui, essas empresas têm isso. E o cara fala, puta, minha empresa também tem isso. Então é onde você consegue trazer pro cara, então, velho. Faço isso e tal, isso aqui, então. Então conta comigo pra te ajudar. É muito louco porque você pode trabalhar muitas coisas, né? Você pega, sei lá, se for trabalhista, que veio mais óbvio na cabeça, assim, e o cara tá com causas relacionadas à hora extra. Fala assim, cara, provavelmente, assim, você me corrija se eu estiver errado, mas talvez a tua gestão de horas aí, você tá usando algum sistema já online que te possibilite isso, o teu RH tem feito esse controle, o pessoal tem extrapolado um pouco 1, 2 horas ali por semana, sabe? Tem usado muito o WhatsApp, né? Depois do horário de trabalho, final de semana. Sim. Aí você começa a atacar pontos assim que o cara fala, nossa, tá acontecendo exatamente isso aqui, cara. Sabe quando você fala as coisas parece um mágico? Mas na verdade é porque você deu uma analisada no processo e identificou, putz, isso aqui tá acontecendo. Você citou isso aqui, é porque na origem tá cometendo este erro. Então, ajuda demais. Você conecta de forma que a pessoa parece que você é um super especialista. Exatamente. Mas na verdade é só uma leitura daquilo que você viu dentro da causa, né? É um mago. Exatamente. Tipo, nossa, ele tipo vidente, né? Ele viu o meu futuro, viu o que ocasionou isso. Então, Legal. realmente, gera muita conexão. E aí, gostou desse vídeo? Tá pronto para pegar sua lista e desossar atrás de novos clientes? Ou se você gostou, clica no botão de curtir, compartilha isso com alguém que pode ajudar bastante também e a gente se vê por aí.